Mais uma vez, graça e paz. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se está tudo bem. Está tudo bem por aí? Está tudo jóia, né? Então tá bom. Está tudo bem, está lindo, né? Irmãos, nós vamos falar hoje sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, principalmente para a gente poder entrar nesse assunto Páscoa, né, de maneira mais profunda aí e tal. É um assunto simples, né, mas muito profundo, obviamente, e eu queria compartilhar com vocês aqui de maneira bem clara. Você pode abrir sua Bíblia em João 3,16 para a gente começar. João 3,16. Nós vamos falar sobre essas 7 palavras, as 7 janelas para o coração de Jesus. Eu preciso que você entenda. Imagine que eu vou tropeçar aqui, Marinaldo. Se eu tropeçar aqui, vai cair o quê? Coca-Cola, Guaraná, vai cair o quê? Todo mundo dá o que tem, não é? Então nós vamos mostrar que Jesus, no seu maior sofrimento, o que ele pensava, no sofrimento mais profundo, ali ferido, como se estivesse ali sangrando, né? O que ele doou, o que ele entregou para nós, o que saiu dele, né? Para a gente poder entender de maneira profunda isso aí. Vamos ler esse texto aí, tão conhecido dos irmãos, que diz o quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira imedida, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Hoje é Páscoa, aleluia, glória a Deus por isso. E antes da gente falar da ressurreição, a gente precisa passar pela cruz. E a gente precisa não só passar pela cruz, como também entender o que Jesus quis ensinar, mesmo na cruz. Porque muitas pessoas acham que ali não tem ensino, não, tem muito ensino, tem muita coisa profunda. Jesus não estava só salvando ali, ele estava ensinando. Ele estava literalmente amando gente ali e, de certa maneira, salvando, e obviamente salvando também. Então, naquele momento de dor extrema, onde o coração dele ficou mais, onde a vida dele ficou mais vulnerável, o coração dele mais vulnerável, Jesus, ele deixa mostrar algumas coisas mais visíveis do que outras. Ali naquele momento ele consegue mostrar de maneira poderosa, e a gente vai enumerar para você aqui essas 7 palavras que ele diz na ordem cronológica, para entender que antes dele pensar em qualquer coisa, ele pensou na gente, irmão, na cruz, de maneira profunda, de maneira substitutiva, expiatória. Ele substituiu a gente lá e ele expiou o nosso pecado ali. E é importante a gente entender por quê. Infelizmente, querido, a gente às vezes não tem noção que a morte dele revelava algo muito além do sacrifício. Revelava o que ele pensava, revelou o que ele priorizava, revelou o que ele queria ensinar para nós. Na cruz, Jesus não estava apenas morrendo, ele estava ensinando, ele estava salvando, ele estava amando, e esse é o ponto. Então, para a gente poder entender, a gente precisa entender que ele vai ali, vai ter sacrifício profundo, morte substitutiva e expiatória, ele vai ali doar a vida dele, ele vai morrer por nós no pecado, ele vai depositar nele toda a dívida de todo mundo, vai cravar na cruz e vai prevalecer sobre tudo. Também ele vai revelar ali, de maneira profunda, o que ele pensava de maneira mais profunda. É algo impressionante, irmão. As 3 primeiras palavras de Jesus, para mim, já comunica muito, porque ele também, isso precisa ensinar para a gente, que o fato da gente sofrer ou passar por situação difícil, não significa que a gente tem que pensar só a gente mesmo, não. Jesus deu essa foi uma das maiores lições, porque às vezes a gente está sofrendo, e a gente se dá o direito de falar assim, não, vou cuidar só de mim, e não existe isso na Bíblia. A Bíblia o tempo todo é doação uns aos outros, o tempo todo, mesmo sangrando, mesmo agonizando. Ele mostra que a cruz não se tratava apenas dele, se tratava, sim, de amar pessoas e dar-lhes condição de ir de novo para o céu, de dar-lhes condição de conseguir de novo entrar no gozo do Pai, entrar em comunhão com o Pai. Então, as 3, eu dividi em categorias. A categoria eu chamo de alteridade. O que é alteridade? É quando você pensa em outras pessoas. As primeiras 3 palavras dele, mesmo na dor, ele está pensando em outras pessoas. Também, na segunda categoria, a categoria onde ele se permite pensar em si mesmo, a da agonia.
Ali a gente vai mostrar o custo real dele ter morrido na cruz, o custo real dele sofrer por nós. E outra, porque vai além da dor física ali. Ali entra numa das coisas mais profundas das Escrituras. E a terceira coisa, a autoridade. Ele vai encerrar essa missão de maneira poderosa, mostrando que Ele é realmente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali quem morreu não foi o homem Jesus, mas foi o Deus homem. Deus se permitiu morrer na cruz. A gente chama isso de natureza tentrópica. A famosa união hipostática, que é a ideia de você, Jesus, ser 100% homem, 100% Deus, e quem veio aqui na terra como Deus e homem ao mesmo tempo foi o próprio Jesus. Jesus é Deus e homem, não tem como dissociar, ele morreu como Deus também. Daniel, que loucura, é isso mesmo. Então, nós vamos entender que a ideia ali é para resolver o passado, o presente e o futuro. Você vai entender literalmente que ele pensa de maneira profunda em todos nós, inclusive de maneira pessoal. Imagina, Jesus pensando de maneira pessoal, mesmo na dor ele pensou. Então, primeira das coisas aqui, primeira parte, vamos lá. Primeira fala de Jesus, ele diz o quê? 1, 2, 3... Ele está dizendo, a palavra ali, literalmente, não sabem o que fazem, revela desconhecimento. Esse problema está sendo resolvido lá no Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra conhecimento na Bíblia da ate, significa intimidade. E presta atenção, ele está resolvendo o quê? Porque depois que o homem divorciou com Deus, não quis mais a comunhão com Deus, tornou-se independente de Deus, ele literalmente, o que ele fez? Ele começou a fazer as coisas do seu próprio ponto de vista. Começou a viver ao seu próprio modo. Quando fala árvore do bem e do mal, significa conhecimento do bem e do mal, significa a pessoa querer viver as coisas, ou até avaliar, julgar as coisas do seu próprio ponto de vista. Ela avalia o que é bem e o que é mal, sem Deus. É a avaliação sem Deus. É o princípio da Torre de Babel, que também está lá. O princípio da Torre de Babel é construir uma torre que chega ao céu sem Deus. O povo corrompido, querendo ter os benefícios de servir a Deus sem o próprio Deus. Esse mal, irmão, nasceu no Éden. E aí o desejo de discernir o bem e o mal sem Deus é um problema que às vezes a gente usa hoje em dia. Nós tentamos avaliar a vida de pessoas, tentamos viver em relação a outras pessoas, julgando o que as outras pessoas fazem, sem entender o contexto, sem entender a dor daquela pessoa, e pior, fazendo isso sem estar no direito de fazer isso. Porque aquele que julga o seu irmão é juiz, e não irmão. Então, o Éden revela isso. Revela que o homem desejou a famosa tríade do pecado ali. A tríade do pecado é incredulidade. A incredulidade gerou o desejo por independência, que gerou desobediência. Essa tríade ali gerou o quê? Uma série de pessoas, ou seja, no decorrer historicamente, os homens desejam agora viver e fazer as coisas à sua própria maneira. E não é a maneira bíblica. A outra coisa que fica interessante aqui é que é exatamente isso que Jesus está nomeando quando ele fala. Eles não sabem o que fazem. Eu já trouxe uma mensagem aqui mostrando que há vários versículos nas Escrituras, vários, só relacionados a conhecimento, são 950 versículos, citações sobre conhecimento. E a palavra conhecimento é intimidade. Já disse aqui que a mulher samaritana, quando ele fala para a mulher samaritana, ele fala assim: você não sabe a quem você adora, ou no plural, vocês não sabem, referindo aos samaritanos, a quem vocês adoram. Quando fala da oração, fala que o Espírito intercede, Romanos 8, 26, fala o quê? Fala lá literalmente assim, o Espírito intercede auxiliando na sua fraqueza, porque você não sabe orar como convém. É um problema, irmão. A falta de conhecimento ao longo das Escrituras é um problema grave. A Bíblia fala que Salomé veio ajoelhando de maneira interesseira, adorando a Deus, falou: coloca o meu filho, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus fala para ela assim: você não sabe o que você está pedindo. A falta de conhecimento é um problema, é ela que gerou.
Esse conhecimento divorciado de Deus, da independência, é ela que gerou essa cegueira espiritual e tudo isso que a gente faz, que a humanidade caminha e faz. Então, o resultado, a gente começa o quê? A machucar pessoas pela falta de conhecimento. A gente começa a quebrar, a ferir gente, porque a gente não sabe o que está fazendo. Nós machucamos quem a gente ama, porque a gente não sabe o que está fazendo. Nós falamos palavras que não tem volta, porque a gente não sabe o que está fazendo. Nós tomamos decisões que levam anos para consertar, porque a gente não sabe o que está fazendo. Não é porque a gente é monstro não, irmão. Eu não acho isso não. Mas porque a gente herdou essa famosa cegueira espiritual. A gente herdou desde a queda. E Jesus, como intermediador entre Deus e os homens, ele olha para essa humanidade cega e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso me chama a atenção porque ele não está negando o erro da humanidade, ele não está negando o crime, mas ele está literalmente apontando a raiz, que é o desconhecimento, e intercedendo por nós, dizendo: esse povo precisa de perdão. E ele intercede, presta atenção no que eu vou te dizer, Marinaldo, divino, ele intercede antes mesmo do arrependimento, porque o primeiro movimento tem que ser dele. Observa, Adão e Eva pecou, eles não foram lá pedir perdão, foi Deus que foi até eles. Está dando para entender? O desejo de perdoar a gente é dele. Então, isso é Páscoa. O perdão que antecede o perdão é a Páscoa. A graça antecipada, Jesus intercede antes de arrependimento. Ele está literalmente o quê? Ele não nega o crime, ele está te perdoando, ele não espera o mérito para perdoar, ele perdoa. Isso é Páscoa. Eu te faço essa pergunta: quantas coisas que você fez na vida que, olhando para trás, você não consegue explicar direito? Pensa aí. Por que você pensa às vezes assim, por que eu fiz isso? A famosa noite de sono, né? À noite você está de um jeito, de manhã você acorda e fala assim: meu Deus, o que eu fui fazer? Pergunta para o irmão que está do lado aí, fala assim: quantas coisas você fez que você se arrependeu? Você precisa dessa fala aí? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segunda palavra, vamos para a próxima. A segunda palavra, Lucas 23, 34. Vou narrar o contexto. Há 2 ladrões lá. 2 caras que mereciam a punição. Gente que teve uma vida de erro, uma vida de cegueira espiritual. Uma vida terrível. 2 que estavam zombando de Jesus, os 2. Um deles, na última hora, aos 49 do segundo tempo, no acréscimo do acréscimo, a pessoa, um deles, o da direita, vira e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, qual que é a fala de Jesus? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, presta atenção, ele não falou amanhã, ele falou hoje. 2 ladrões crucificados com Jesus, um de cada lado. Os 2 estavam zombando dele, os 2 estavam insultando a ele. Sofrimento, às vezes, irmão, faz isso. Eu lembro de às vezes a pessoa está arrebentada, mas mesmo assim ela tenta ainda, para ficar melhor do que você, ela tenta te humilhar. Não é assim ou não? Eu lembro no enterro do meu irmão mais velho, uma amiga da minha mãe chegou, minha mãe já até faleceu, para você ter uma ideia, uma amiga da minha mãe chegou no enterro do irmão mais velho e falou assim: Morosa, minha mãe chamava Amorosa, o pessoal chamava ela de Morosa, virou para ela e falou assim: Morosa, você está... Cadê o seu Deus? Você não fala tanto de Deus aí, seu filho morto? No dia do enterro do meu irmão. Pensa nisso.
Gente que, às vezes o sofrimento ele faz exatamente isso, endurece mais a pessoa fica insensível, endurece a pessoa por fora porque a pessoa está quebrada por dentro. Mas a gente precisa prestar atenção que algo aconteceu com um deles. Eu não sei se foi a serenidade de Jesus ou se foi uma oração que Jesus fez ali pelo soldado, não tem como a gente saber ou especular, mas sabemos o resultado. Jesus perdoou o cara, perdoou o bandido, perdoou o criminoso, na última hora. Uma vida de crime, uma vida terrível, e Jesus perdoou. Só que não perdoou de qualquer maneira, não. Ele não estava comendo na mesa, sentado, comendo, alimentando, não. Sabe como que ele perdoou? No meio de um sofrimento, com dor angustiante, podendo pensar em si mesmo, ele ainda pensou no criminoso que estava do lado. Isso tem que ensinar alguma coisa para nós. Isso tem que mover o nosso coração. Jesus estava sem ar, querida, ali, sem força. Jesus estava literalmente pendurado na cruz, e ele diz, hoje estará comigo. Ele não está falando, não amanhã, não quando você melhorar, não se você passar pela reencarnação, você vir como cachorrinho e melhorar, nada disso. Ele não falou nada, não vai ser depois, não é agora, hoje você vai estar comigo. Esse é o nível de perdão que a Páscoa propõe. Um perdão que, irmão, é escandaloso, é irresistível, poderoso. Entra onde ninguém entra. Tire o rosto do ladrão e coloque o rosto de tantas pessoas que pisaram na bola para você. Tire o rosto do ladrão e coloque aquela pessoa que está te maltratando. O ladrão não teve obra nenhuma, não teve mérito algum, não tem histórico de devoção. O ladrão ali, literalmente, ele só tinha um coração que arrependeu. Ele literalmente, no momento mais improvável, no momento mais terrível da vida de Jesus, né? Jesus o acolhe sem hesitar, sem cobrar. Agora esse ladrão tem rosto, irmão. Põe o rosto das pessoas que você ama, que às vezes não está dando resposta. Aquele filho que foi embora, que não tem mais notícia. Aquele filho drogado. Aquele que está pisando na bola, aquele que você só fala assim, meu Deus, só me dá trabalho. Põe o rosto dele lá. Tem um texto, uma parte da oração sacerdotal, que Jesus fala assim, Jesus tendo os amado, os amou até o fim. O amor de Jesus vai até a última instância. Tem gente que para de amar, Jesus não. Sua filha distante, seu cônjuge endurecido, o homem que está batendo você, o homem que está falando mal de você, o homem que está fazendo todo tipo de maldade, a mulher que está também fria, pessoa que não está acreditando mais em si mesma, todo tipo de gente. Jesus os amou também, e os ama até o fim, para lhes dar a oportunidade, porque uma eternidade no inferno é coisa séria demais. Estou na maior da dor, da situação mais difícil que Jesus enfrentou. Ele pensou até naqueles que ninguém pensa. Ele acreditou naqueles que ninguém acredita. Ele deu chance. Sabe o que eu entendo, irmão? Que ele ama, inclusive aquela pessoa que ninguém acredita. Ou até mesmo, inclusive, que aquela pessoa, ela mesma não acredita em si mesma. Olha lá, ela alcança o último momento possível. Jesus ama as pessoas que você ama mais do que você as ama. Você se cansa e ele continua. Ele ama seu filho mais do que você ama. Ele ama sua filha mais do que você ama. Ele ama seu esposo mais do que você ama. Ele ama seu marido mais do que você ama. Você às vezes cansa, ele não. Terceira palavra. Olha essa categoria que eu estou chamando de alteridade, que está pensando só nos outros. As 3 primeiras palavras dele está pensando nos outros. Olha o que ele diz agora. Mulher, eis aí teu filho. E aí fala para João, eis aí a tua mãe. João 19, 26 a 27. Irmão, ali resolve um dos problemas da humanidade mais terrível. E nos ensina a antecipar as situações. Por quê? É um problema, é inevitável a morte. É inevitável, às vezes, você passar por momentos terríveis da sua vida. Mas eles não precisam ser vividos sozinhos.
E Jesus, ele antecipa. Por quê? Maria está ali, a mãe de Jesus, assistindo o filho morrer. E pouco tempo antes ela tinha se tornado o quê? Uma viúva. E sempre eu li, por exemplo, a carta de Tiago, Tiago e Judas, Tiago, irmão de Jesus, né? Tiago ali, na carta dele, ele escreve assim: a verdadeira religião é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele está falando, a coisa mais importante que a religião é cuidar de gente que não tem. O órfão é o cara sem pai, a falta de paternidade. A viúva é quem não tem amparo. Então presta atenção, Maria, mãe de Jesus, ia perder o filho dela. E eu acho que talvez pai, acho uma dor terrível, mas talvez para a mãe, e eu não estou comparando, é porque são diferentes mesmo, o amor dos dois. Mas talvez para a mãe é uma dor ainda mais terrível ainda. Porque foi quem gerou, é quem ela tem uma ligação emocional mais forte, geralmente, não estou falando que é o caso sempre. Então ele olha para ela, viúva, prestes a perder o filho, olha para João, o discípulo amado, e os une. Fala assim, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Isso, irmãos, me ensina demais, porque Jesus está pensando no amanhã, e não deixar a mãe dele desamparada. Você entende isso? Quantos de nós, irmãos, às vezes trabalhamos no automático, como um rolo compressor, sem pensar no amanhã? Sem pensar no que tipo de recado ou legado que a gente vai deixar. Me assusta muito a falta de filiação espiritual da igreja. Eu não estou falando de falta de filhos, não. A falta dos irmãos não entenderem a necessidade de fazer filhos espirituais. A Bíblia deixa muito claro, por exemplo, na história de Absalão, que Absalão, por não ter filhos, o que ele faz? Ele vai construir um pilar para si mesmo, para que as pessoas lembrem dele. E isso é um recado muito claro, que quem não tem filho espiritual, o quê? Construi um monumento para aparecer o tempo todo. Então a gente precisa fazer o quê? Filhos espirituais. A gente precisa cuidar de gente, a gente precisa se importar. Talvez tem gente aí que não tem lugar para passar o Natal, tem gente que talvez não tem lugar para passar o ano, tem gente que está sozinho, nós não podemos, tem gente que talvez não está faltando uma carona, está querendo desistir da igreja por falta de uma carona, porque fica longe, fica ermo. A Bíblia ensina que a igreja é uma comunidade, é uma coletividade, é para um cuidar do outro. Os grupos caseiros são bênção por isso, irmão, porque eles se importam na maneira mais profunda que tem. Então a gente precisa entender a necessidade do que às vezes as pessoas têm estado do nosso lado. Tem gente talvez que está como sem pais. Às vezes está ali, mãe solteira, a mãe trabalhando, sendo uma espécie de pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo, ele se matando de trabalhar, enquanto está o filho lá, sendo criado, pela condição que ela tem atualmente, sem o pai presente. E às vezes você, bonitão, com a família funcional, podendo abençoar alguém, podendo adotar alguém, não adota. Me perdoa. Você está pensando mais em si mesmo do que no outro. Você entende a gravidade? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não precisava disso, ele decidiu literalmente amar a gente até na dor mais profunda que ele, na situação mais terrível que ele viveu. Ele decidiu amar. Ele decidiu literalmente. Por que o órfão e a viúva, irmão? O problema central deles não é só material. A ferida original, qual que é o primeiro problema encontrado na humanidade? Quem sabe? Solidão. Já está escrito ali, né? Não é bom que o homem viva só. Foi antes do pecado. Ele está resolvendo esse problema. Quantos de nós, às vezes, tem gente perto, mas está se sentindo só? Gente que, sem amparo, a comunidade de apoio não está funcionando. Então, presta atenção. Ele viu o problema que antecede o pecado. Foi o primeiro problema reconhecido por Deus, ou seja, viúvos e órfãos, eles sofrem do quê? Não apenas da falta material, mas da ausência da presença. Gente precisa de gente perto se importando. Quem está entendendo? Eu sempre tenho que falar, né? Minha esposa já me chamou a atenção. Quem está entendendo? Você está chamando o pessoal de burro? Minha esposa é terrível. Vou perguntar, irmão, é mania, tá? Quem está entendendo? Amém?
Preste atenção. Eu preciso que você saia daqui carregando esse entendimento, essa revelação. Quando Jesus, ele apontou para essa solidão, e está combatendo a possível solidão que Maria podia. Ele está garantindo que a mãe dele não fique desamparada. Mas o que é desamparo? Desamparo é estar sozinho, é não ter ajuda de ninguém. Então ele está garantindo que ela vai ter ajuda de alguém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você tem ajuda de alguém? Vale só para o cônjuge, não? Pergunta para outra pessoa também: você tem ajuda de alguém? É para isso que serve a comunidade. A palavra comunidade é a mesma que vem de comum, é a mesma que vai dar origem à palavra comunhão. Olha o que a Bíblia diz: se andarmos na luz, como o Pai na luz está, temos o quê? Comunhão. E o sangue de Jesus purifica todo pecado. Ou seja, se você está andando na luz, você tem que ter coisas em comum com seus irmãos. Está dando para entender? Não pode ter gente aqui precisando. Talvez tem gente que está precisando de alguma coisa simples, que você tem condição, mas você não está chegando até você, porque você não está vivendo a vida comum da igreja. Não está participando da vida comum. Uma boa maneira de participar da vida comum é através do grupo caseiro. Eu sou bom demais para estar no grupo caseiro. Ô, irmão, eu cresci em célula. Eu me tornei líder em célula. Primeira liderança que eu exerci na minha vida foi em célula. Está dando para entender? Célula é bênção de Deus. Célula cura, célula ajuda. Eu lembro que a primeira vez que eu tive roupas assim, ó, era tudo ganhado pela célula. Que eu não comprei. A blusa, a calça, a camisa. No dia eu fiquei tão feliz porque eu me tornei líder. Eu falei: olha, rapaz, eu ganhei camisa, ganhei. Bênção demais. Está dando para entender? Então, Jesus, ele está antecipando o problema porque ele não espera que a necessidade apareça. Isso é remediar, irmão. A gente está antecipando. A ideia da Bíblia não é, você tem que remediar, você tem que ser um bombeiro na vida de alguém, sim. Mas, por exemplo, nesse sentido aí, o ideal é que você antecipe o problema. E é isso que ele está fazendo. Pergunta para si mesmo aí: quem depende de você? Quem pode ficar desamparado se você não agir hoje? Quem na sua vida está em solidão? Quem está na solidão e você ainda não fez nada? E a pergunta? Gente que caminha com você, que você vê que a alma está gritando. Irmão, amar quem é legal é bom demais. O difícil é amar o chato. Você entende? É difícil amar aquela pessoa que está tão doente que às vezes ela está tóxica. Eu preciso me afastar. Não, irmão, você precisa de amar, você precisa de curar, você precisa de ajudar. Se você não está dando conta sozinho, chama outras pessoas para o circuito. Chama 2, 3, 4, 5, mas chama. Entende? A igreja é chamada para ser a nova família que combate a solidão. Esse é o nosso chamado. Jesus está antecipando por isso, porque a igreja é chamada a ser a nova família, entende? Que vai combater a solidão. Então a gente precisa o quê? Não permitir o desamparo, a falta de ajuda, a falta de alguém perto. Essa é uma boa oportunidade para você entender, para você sair daqui entendendo. Fala: cara, eu vou investir mais na célula, eu vou investir mais no discipulado, eu vou investir mais na vida comum da igreja, eu vou participar mais ativamente da vida comum da igreja. Você entende? Irmão, a igreja está precisando de ajuda, irmão. Eu não tenho dúvida mais disso. Porque a igreja está esquecendo das coisas principais. Uma das coisas principais é a vida comunitária. Observa que o Pai, ele não é só meu, o Pai é nosso. Pai nosso. O pão não é só meu, o pão é nosso. Nós fomos chamados para ser filhos da coletividade. Nós fomos chamados para ser padaria uns dos outros. Está dando para entender? Você pode dar um glória? Vamos para a segunda categoria, a categoria da agonia. Primeira parte, ele pensou, eu coloquei esses 3 A's para você decorar: alteridade, agonia e autoridade. É para você decorar, tá bom? Os 3 A. Então vamos lá.
a da agonia. Observa o que Jesus está falando agora. Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui é uma citação do Salmo 22, que por um acaso, quem estuda no Academy sabe, a gente estuda salmos lá, por um acaso é o salmo de lamento. E lamento é diferente de murmuração. A Bíblia permite que você lamente. A Bíblia não permite que você murmure. Murmuração é você atribuir injustiça a Deus, é culpar a Deus. Fala, a mulher que tu me deste, isso aí é murmurar. O que é lamentar? Senhor, me ajuda, está doendo muito, está difícil, isso é lamentar. Senhor, pelo amor de Deus, não me deixa desamparado, não. Senhor, por que eu estou me sentindo tão sozinho? Isso é lamentar, é diferente. Então, preste atenção. O único momento, na teologia, a gente acredita que no único momento em toda a eternidade, em que, literalmente, Jesus se separou do Pai, e aqui eu preciso fazer um contexto para a gente entender, qual é a maior bênção que a gente recebeu de Cristo? Quem sabe? Faz um sinal. Salvação. Quem acha que é outra coisa? Eu acho que é outra coisa. A comunhão. Ah, você aprendeu comigo, deixa você ser vergonha, rapaz. Você tem ali um formado ali, ó, gritando. Comunhão. É a comunhão, irmãos. A salvação é um remédio, ela restaura o processo. A salvação foca a queda. Deus não planejou que você caísse. O desejo dele é que você o quê? Tivesse comunhão plena com ele. A maior bênção é a comunhão. Por isso que a gente resume a vida cristã em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Quem está entendendo? É a famosa adoração em L. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Está dando para entender? A ideia do vertical e horizontal. Vertical, horizontal. Por isso que as canções, por exemplo, existem canções verticais e canções horizontais. Vocês estão dentro de uma comunidade, vocês precisam entender disso. O que o pastor Nilson faz aqui é visão de comunidade. Irmão, sai do seu lugar, cumprimenta, conversa com as pessoas, relaciona, dê uma palavra de incentivo, uma palavra de vitória. Isso é comunidade. E o nome ali fora está o quê? Igreja Nova Vida ou Comunidade Evangélica Nova Vida? Deu para entender? Então presta atenção no recado que eu estou trazendo para você aqui. Então, uma das coisas, a grande bênção que Deus conquistou foi comunhão. E o que acontece ali? Quando a Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, Jesus está levando o pecado de todo mundo sobre ele. A Bíblia diz lá, no finalzinho de 2 Coríntios 5, fala o quê? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça. Ou seja, ele levou o pecado de todo mundo sobre si. E o que aconteceu entre ele e Deus? Se separaram. Por um breve momento. O único momento da eternidade de separação entre o pai e o filho. O único momento em que ele perdeu a comunhão, a maior bênção. Então vocês precisam entender o sacrifício, não foi só morrer não, foi muito maior. Durante um breve momento, a oração de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ele está dizendo o quê? Ele está falando, por que você me deixou sem comunhão? Porque a única coisa que doeu em Jesus, na minha cabeça, doeu tudo. Mas a única coisa que realmente doeu foi isso aí. Ele perdeu comunhão com o Pai. Mas ele perdeu comunhão com o Pai para que a gente tivesse comunhão com o Pai. Ele entendeu que o preço de amor, de doação pelos outros, pela humanidade, ao dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é para restaurar a comunhão nossa com o nosso Deus. Quem está entendendo? Essa é a maior bênção, irmãos. Porque o custo do sacrifício está ali, relacionamento mais íntimo da eternidade, carregando o pecado do mundo. Agora olha, observa a ironia. O que ele evitou para sua mãe da solidão, ele está agora falando, olha lá, ó, desamparo. Ele experimenta agora em sua forma mais absoluta. Aquilo que ele mais preocupou na hora da dor, em relação à mãe dele, ele agora está sofrendo, por amor a nós. Ninguém pensa, irmão, dar presente para um inimigo no dia do Natal. Você escolhe pessoas que você gosta. Se você for dar presente para inimigo, é o famoso presente grego, né?
é alguma coisa que vai calhar. Oi? É, cavalo de Troia. É o famoso cavalo de Troia. Então preste atenção. O que a gente precisa entender. A gente precisa entender que o relacionamento de Deus com Jesus, por um breve momento, acabou para que você tivesse comunhão com Ele. E isso, irmão, precisa entrar profundamente no seu coração para que você passe a valorizar mais a sua comunhão com Deus. Esse tem sido o desafio da igreja, ano após ano, manter a comunhão com Deus. Entender, levantar todo dia sabendo que você tem um Deus que no propósito eterno dele, ele vinha todos os dias encontrar com Adão. E essa é a intenção dele todos os dias vir encontrar com você. Com João, com a Maria, com o Luiz, com o Francisco, com o Divino, com o Marinaldo, com o Paulo, com o Nilson, com todos. A ideia da comunhão é você valorizar todo dia o Deus que te serve. O Deus que decidiu, que você serve Ele, mas que te decidiu te servir, ao enviar o melhor dEle para você. Então, observa, Ele desceu ao abismo da separação, para que a porta entre você e Deus ficasse aberta. Você pode ser honesto com Deus sobre a sua dor, porque Ele mesmo gritou a dor dele. E aí? Pense na sua dor aí. Fale para Ele. Aquilo que está te incomodando, seja honesto. Fala, Deus, eu preciso mais da comunidade de apoio. Preciso de gente mais perto de mim. Me ajuda. Envia teus anjos. Eu preciso de gente que se importa comigo. Estou me sentindo sozinho, remando contra a maré. Eu nado contra a maré 1 quilômetro, a maré me leva mais 2 para trás. Você que está sentindo que Deus está distante de você, é para você que eu estou falando aqui. Você que está sentindo que está faltando um pedaço, está faltando algo a mais, está sentindo sem propósito, é para você que eu estou falando. É porque no cerne a gente precisa de ajustar. É porque no cerne Deus precisa ser o centro. É porque no cerne, entende? Continuando, querido, vamos lá. Quinta palavra, tenho sede. Direto, né? Pior do que a fome é a sede. Depois de horas na cruz, sobre o sol, perdendo sangue, Jesus sente a necessidade física mais intensa que existe. E eu tenho um caso assim, irmãos, terrível, dentro da minha família. Minha mãe, quando faleceu, uma serva do Senhor, no velório e no enterro dela, aquele tanto de pastor, de gente que ela pregou o evangelho sem ter terceira série de grupo. Mulher abençoada. E aí ela, nos últimos dias, os últimos 50 dias dela, 40 deles foi entubado. E aí eu chegava lá, meu pai parou de ir, meus irmãos pararam de ir, porque não aguentavam ver aquela cena. Os irmãos dela que foram visitar tiveram infarto no hospital, olha que loucura. Foram visitá-la, passaram mal. E aí sobrou para quem? Porque eu fiz uma promessa para ela, não vou estar com... Minha mãe estava com medo de ficar sozinha. E aí ela falou assim, não me deixa sozinha aqui não. Eu falei, não vou deixar não. E fiquei, irmãos, os 50 dias no hospital. Assim, pensa, parei a minha vida, 50 dias, direto, tal. E aí tinha dias que ela falava assim, Marinaldo, para mim, ela não podia beber água, ela pedia para eu molhar um pouquinho e colocar água na boca dela. Eu olhava para o médico assim, o médico falou assim, não pode, não pode, não pode. Vocês têm noção? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
aquele que não precisava, aquele que é dono de tudo, de todos, acima de tudo, acima de todos. Ele teve sede. Na dor mais terrível, ele teve sede. E nós precisamos de entender o seguinte: ele é aquele que disse o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora ele está com sede. Quantos de nós, às vezes, somos bênção na vida do outro, mas temos uma necessidade, que às vezes a gente está abençoando o outro? Quem já experimentou isso? Às vezes você é bênção na vida do outro e às vezes tem aquela necessidade. Ou seja, não está nada errado. Você sabe o que me chama a atenção? É que muitas pessoas, às vezes, têm uma mentalidade assim: se eu estou faltando dinheiro, as coisas estão tudo errado, está tudo ruim, não tem nada errado. Se você está passando por luta, não, só pode ser julgado perto da cruz, não tem nada errado. Você está tudo certo, você está passando por luta, por essa situação, porque faz parte do plano, faz parte do treino, faz parte da escola de Deus. O deserto é a escola de Deus. A Bíblia fala assim, que quando você estiver passando por situações difíceis, você tem que pensar no próprio Jesus, que mesmo enfrentando tudo aquilo, está lá em Hebreus 12, falando, enfrentando a ignomínia, a vergonha, o escárnio, enfrentando tudo, ele não recuou. Eu vi a minha mãe, sofri, mas eu sabia que o que esperava ela era muito maior do que a terra estava oferecendo. Que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso excelente de glória que há de manifestar. Não há nada nessa terra que se compare com o que Deus te oferece. Está difícil, continue marchando. Não é o que chega primeiro, mas é o que vencer. Não é começar bem, mas é terminar bem. Continue marchando, continue seguindo. O Salvador entende o seu vazio, as suas crises de saúde mental, o esgotamento, a secura espiritual. Jesus não está ali porque ele enfrentou também. Ele foi o lugar da carência máxima. Por quê? Porque ele precisava experimentar a realidade humana. O Deus homem sofreu tudo isso para te compreender melhor, para ser um sumo sacerdote melhor, para poder, ele já era o melhor de todos. Ele, entendendo isso, fica melhor, porque agora ele se compadece da sua vida. Ele sabe, isso é um princípio tão claro, irmãos. Ele experimentou o esgotamento total, a necessidade física mais básica. Por quê, irmãos? Não há desonra em necessitar. Não é problema a gente passar por aperto. Não é problema você estar passando por um filho que está precisando de ajuda. Não é problema você estar passando por situações que está precisando de atenção. Não é problema. Arranque isso do seu coração, porque às vezes a inquietação, essa inquietude, esse comichão está por causa disso. Porque às vezes você está sentindo tanta coisa, às vezes ouve tantas pessoas, mestres para si mesmo, gente que está falando coisas que não deve falar, e gerando um peso espiritual da sua alma tão terrível, que você está achando que o Evangelho é uma coisa tão distante. Não, o Evangelho é isso, é comunhão com Deus e com os irmãos, é passar por situações passando e glorificando a Deus, é passar por essa situação entendendo que faz parte da carreira cristã, é a escola de Deus. Vamos seguir, que a gente tem que orar ainda. Agora, primeiro grupo, alteridade. Ele fala aquelas 3 palavras, pensando em nós. E é um grupo assim, ele pensa em todos, ele pensa no bandido, no cara pior da humanidade, e ele pensa na família dele, ou seja, ele está pensando em todo mundo. O segundo grupo é da agonia. Ele fala dessa agonia de perder a comunhão com Deus, e também essa agonia física. Está dando para entender? O problema de Jesus não era espiritual ali. Óbvio que ali tem um cunho, o cunho é todo espiritual, mas o problema da alma, de sentir, irmão, é terrível. Agora, no terceiro grupo, é o grupo da autoridade. Por quê? A autoridade de Deus ele já tinha. Ele não tinha o poder, não tinha, mas ele não deixou de ser Deus. Só que ele veio na terra não para usar a sua autoridade como Deus, mas a o quê? A ganhar autoridade como homem.
E é importante você entender isso. Porque, biblicamente falando, a autoridade do homem é pelo exemplo, é em cumprir aquilo que foi designado. Quando Jesus diz, está consumado, é a sua sexta palavra, está lá em João 19:30. A palavra é telestai no grego, tão falado, tão conhecido, né? Tetelestai. Ou seja, ela é usada em mercados antigos para indicar que uma dívida estava completamente paga. Tem uma canção que a gente canta muito, eu não sei na minha época eu cantava, eu sou velho. Cantava assim, Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. O que ele está fazendo? Ele pegou o escrito de dívida, eu não sei você, mas eu sou do tempo, Paulinho, que eu tinha uma conta na padaria. Meu pai tinha uma conta na padaria, na verdade, né? Vamos falar a verdade, né? Meu pai tinha conta na padaria. Aí eu chegava na padaria, lá, e às vezes, irmão, teve uma época que eu estava muito envergonhado, pastor Robertinho, eu estava muito envergonhado. E aí, eu chegava na padaria, esperava todo mundo sair da padaria, Marinaldo, e aí ia lá para pedir, me dá isso aqui que minha mãe pedia. E saía rápido para ninguém ver, que eu estava... Irmão, que bobeira minha, né? Hoje, se fosse hoje, eu pegava tranquilo. Mas eu tinha aquela vergonha de mostrar, né? E aí crescendo a dívida. E às vezes a dívida do meu pai dava R$500, eu lembro. Assustador, porque é muito filho, né? Meu pai militar. E aí, Marinaldo, ele R$500 dava. Meu pai chegava em casa, dava uma bronca na gente. Assim, pelo amor de Deus, vocês, menino, tantos quilos de carne, tantos negócio de padaria e tal. Ele reclamava, mas não mudava. A gente podia fazer todo mês. Todo mês, era o mesmo padrão. Ou seja, mas ele quitava. Teve uma época que ninguém mais tinha conta na padaria. Meu pai tinha, porque o cara da padaria confiava nele para dedéu. Falou, não, sou Tião, ele paga. É isso. Jesus depositou tudo nele, porque Deus sabia que quem estava ali. Alguém que vai pagar. Quem está entendendo? Então, o cumprimento do quê? De todo o sistema antigo, todo o sistema do Antigo Testamento culmina neste segundo, quando ele fala, está consumado. A Bíblia se classifica assim, o tempo daquele que aquele que era, aquele que há de vir. Agora vamos só colocar na ordem. Aquele que era, é o tempo da lei dos profetas, aquele que é o tempo da graça que a gente está vendo hoje, e o tempo que há de vir é quando ele voltará. O tempo daquele que era se cumpre aí, da lei dos profetas. Ele está falando assim, está consumado. O véu rasga de alto a baixo, mostrando que o sacrifício vem de cima para baixo. E aí agora ele dá acesso ao Santo dos Santos, para a gente ter comunhão de novo, porque ali é simbólico. Nesse momento aí, quando ele fala, está consumado, rasgou o véu de alto a baixo, e a gente voltou a ter comunhão de novo. Você só está aqui hoje por causa do Tetelestai, porque ele pegou o escrito de dívida, suas ordenanças, e cravou na cruz. Ele pegou a dívida que a gente tinha e levou sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não podia condenar o pecado, se fez pecado por nós, botou tudo na conta dele para te dar liberdade. Agora, que tipo de liberdade que a gente tem? É a liberdade que a gente precisa viver a vida que ele viveria, é o que a Bíblia ensina. Então a gente precisa o quê? Entender que isso é uma vitória, não é uma declaração de derrota, não é o famoso, eu aguentei até o fim, eu não aguento, não é isso. Ou o não aguentei, né? Não aguentei, está consumado, não. É muito claro na Bíblia que tudo, Jesus se entregou. Tudo foi ele. Quando vieram os soldados, ele se entregou. Tanto que ele falou, eu sou, todo mundo cai para trás. Foi ele que se entregou. Ninguém foi lá, tem esse poder de pegar e capturar Jesus, não, irmão. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo que a gente vive, tudo fala dele. Tudo é para a glória dele, tudo, a Bíblia fala, porque dele, por ele, para ele, tudo é ele. Ele é o resplendor da glória do Pai, a exata expressão, a imagem do Deus invisível, tudo é sobre ele. Então, ali, ele está dando uma declaração de vitória, a missão foi cumprida, acabou. Sabe, o posseiro perdeu a posse, aquele que tentou dominar, tomar a força, o ladrão, perdeu a força. Quem estiver debaixo do reino, quem estiver debaixo do governo de Deus, sobre a cobertura de Cristo,
Satanás não pode mais fazer nada. Mudou tudo. Então, missão cumprida. Ou seja, qual que é a aplicação? Fim do esforço religioso. Você não precisa mais pegar animal para ir para a igreja para sacrificar. Você não precisa mais bater cartão. Eu preciso de ir. Não. Você precisa entender que hoje você é a própria igreja. Você é templo do Espírito Santuário, lugar de manifestação, de comunhão contínua com Ele. Então, a dívida do pecado foi paga. Você não precisa mais carregar nenhum peso de culpa sobre a sua vida. Você pode falar isso? Eu estou livre pelo sacrifício de Jesus. A dívida foi paga. Você pode glorificar a Deus por isso? Glorifica aí. Glória a Deus. Acabou. Fala para o irmão aí, acabou. Acabou. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, não há condenação. Não há condenação porque estão em Cristo. Acabou, está consumado. E o Rei dos Reis ressuscitou. A Bíblia diz assim, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. O Deus que você serve ressurgiu. Isso é Páscoa. Ele pagou o preço, levou o pecado de todo mundo, mas era impossível que ele fosse retido. Sabe por quê? Porque não tinha pecado algum. Porque Satanás não tem domínio sobre ele. Porque ele veio para cumprir um propósito. Enfim, a última palavra. A prova aí de que ele não, que a morte foi ele se entregar. A prova aí. Pai, pode me matar, né? Morri agora. Pega a faca aí, o cidadão, centurião romano, pega aí, militar. Enfia a faca em mim e me mata aqui, que agora tá. Não, o que ele fala? Pai, em tuas mãos, ou nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Ele se entregou. Está dando para entender? Ou seja, a entrega é, a morte não venceu, ele entregou sua vida com confiança, como uma criança. Você entende? Como a criança que fala que o pai coloca ela no alto assim e fala assim, pode pular, ela vai. Ele entregou. Fé pura, confiar no pai mesmo quando foi desamparado e traído. O controle sempre esteve nas mãos do pai. O que parecia fim era apenas um intervalo. A pedra seria removida. Você entende, irmão? A vida, a obra de Jesus se classifica assim. O verbo eterno que habitou entre nós. Não foi? Que nunca pecou nem dolo foi encontrado. Que grande obra fez, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Morreu por nós. Cristo levou sobre si a sua dor. Ele morreu por nós, levou todas as mazelas nossas, doenças, tudo sobre ele. Mas o que ele fez? Ele ressuscitou. Porque a Bíblia está dizendo, era impossível que ele fosse retido por ela. Ele ressuscitou. O maior desafio humano é a morte. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Não é problema para nós. Tanto que eu já disse isso aqui uma vez. Eu disse o quê? Que você, por exemplo, não vai encontrar na Escritura, no Novo Testamento, por exemplo, a palavra morte. É só dormiu no Senhor. Morte não é mais um problema, porque eu estou com seu irmão. Você já é um ser eterno. Fala para ele. Se você está em Cristo, você já é eterno. Se você não está em Cristo, é problema. Amarra o pé. Está dando para entender? Ele ressuscitou. O que a Bíblia diz? Que ele foi exaltado acima de demônios, homens e anjos. Ele foi. A Bíblia fez o Senhor e Cristo. O próprio texto fala assim, tendo o mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou em forma humana, veio em figura de servo, foi obediente até a cruz. Aí o que diz depois? Por isso o Pai o quê? O exaltou sobremaneira, lhe dando um nome acima de todo nome. Ele exaltado. Demônios submetem porque eu oro não no nome do Daniel, mas no nome de Jesus. Oitavo e último. A Bíblia fala lá, a oitava agora. O que a Bíblia fala? Ele voltará.
A maior notícia, a Bíblia fala como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir sobre as nuvens com poder e muita glória. A maior notícia ainda vai acontecer. E nós celebramos a Páscoa, essa notícia. Jesus ressuscitou para a glória do Pai. Você pode adorar Jesus aí? Aleluia! Ele ressuscitou. Ele é o Senhor. Fique de pé que eu quero orar por você. Rapidamente. Nós temos ainda coisas maravilhosas para acontecer aqui. Aleluia. Irmãos, eu libero, viu, o PowerPoint hoje. Quem quiser, é só mandar mensagem para mim que eu mando. Eu sei que a galera gosta, me liga todo mundo depois. Vamos lá. Eu quero orar, irmão. Não vou fazer apelo para vir aqui na frente, mas aí de maneira profunda e poderosa nós vamos fazer essa oração. Eu queria que se você pudesse unir a mão da pessoa que está mais próxima a você, e a gente vai orar como uma família. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo sacrifício maravilhoso que Ele concedeu, o sacrifício tremendo que Ele concedeu para nós, nos dando esse acesso de novo, essa comunhão, a maior bênção que a gente já ganhou na paz da terra, comunhão com Deus e com os irmãos, e uma grande demonstração para o mundo, segundo a Bíblia na oração sacerdotal, para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. O que a Bíblia fala? É que a gente seja um, assim como o Pai e Jesus eram um. Ou seja, a gente seja um, assim como eles são um. Então eu quero orar por isso, enquanto a gente canta uma canção de comunhão, pode ser? Eu queria que a gente orasse, pedindo, abençoando a vida desse irmão, falando que Deus nos dá a oportunidade para ter comunhões mais profundas na comunidade. Para Deus nos colocar num grupo de pessoas que vão ser amparo, vão ser essa comunidade de apoio, para a gente andar junto. Eu queria que a gente saísse daqui comprometendo a não permitir que ninguém fique sozinho mais na comunidade. A entender que talvez tem pessoas aqui que estão precisando, às vezes, talvez da sua casa, para almoçar junto, às vezes, em alguns dias. A entender, talvez, uma carona, mas mais do que isso, a ter presença, a ser presente na vida da pessoa. Amém? Começa a orar aí você mesmo. Ore abençoando, ore. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Senhor, nós clamamos, ó Deus, essa graça. Nos dê a graça de viver em comunidade, de viver juntos, de termos esse tempo, ó Pai, precioso, de entendermos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, é o Deus que ressuscitou hoje no domingo, mas nos ressuscitou para entregar comunhão uns com os outros, para nos fazer, ó Pai, uma igreja, ó Pai, viva, uma comunidade, ó Deus, ligada pelo auxílio de todas as juntas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ligue, ó Pai, na atmosfera certa. Nos ligue, ó Deus, uns com os outros, para amar e doar a nossa vida em comunidade, para servir, ó Pai, talvez num ministério, mas servir talvez num grupo caseiro, talvez discipulando alguém. Deus, não deixa ninguém ficar sem, ó Deus, comunhão. Nos traga comunhão, ó Pai. Que eles, ó Deus, entendam o valor da comunhão com o Pai e o valor da comunhão uns com os outros. Nos faça, ó Deus, em nome de Jesus. Derrame dessa graça em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus.